Bom dia a todos. A morte de Ayman al-Zawahiri, o líder da Al-Qaeda, ao longo dos últimos 11 anos, desde a morte de Osama Bin Laden, tem suscitado muito pouca curiosidade, muito pouca discussão e, a meu ver, justifica-se uma análise a tudo aquilo que rodeia quer a liderança de al-Zawahiri, quer também da Al-Qaeda, e perceber de que forma é que geopoliticamente isto pode ter algum impacto, não só na jihad global, mas também para alguns países que possam ter uma agenda que incida sobre a organização. Ora bem, al-Zawahiri, como muitos sabem, era um tipo com formação, era um tipo relativamente culto, tinha 71 anos quando morreu no passado dia 31 de julho. Era também egípcio, tem um passado ligado ao jihadismo e à causa revolucionária jihadista ainda no Egito, mas sempre foi visto como o eterno número 2 de Osama Bin Laden. Portanto, quando nós olhamos para os documentos que demonstram uma hierarquia no seio da Al-Qaeda, sobretudo por altura do 11 de setembro, nós percebemos que, claro, que Osama Bin Laden era o número 1, al-Zawahiri era o número 2. Al-Zawahiri teve muitas diferenças relativamente a Osama Bin Laden e desde há muitos anos que se discute se al-Zawahiri já estaria morto, se já teria sido assassinado, se teria morrido de doença. Portanto, sempre houve muita especulação, incluindo ao longo dos últimos anos. Eu vou partilhar convosco, sobretudo, um dos mais recentes incidentes. Para já, posso partilhar já aqui, vou partilhando aqui alguns, porque reparem, esta notícia, a forma como foi abordada esta análise, data de novembro de 2020, e já aqui se está a estudar a morte de Ayman al-Zawahiri e o futuro da Al-Qaeda. Isto em finais de 2020, na altura houve muita especulação, muita discussão sobre se al-Zawahiri teria ou não morrido, se teria sido assassinado ou se teria morrido de outra causa natural, como a doença, que na altura em 2020 questionava-se a questão da doença, e depois o que é que seria do futuro da Al-Qaeda. Ora bem, reparem que já em 2008 já se questionava se al-Zawahiri estaria vivo ou estaria morto, e quer dizer, basicamente, vejam que os militares não podiam confirmar os relatos de que Zawahiri tinha morrido, isto em 2008, e se não podiam confirmar que al-Zawahiri tinha morrido, admitiam a hipótese de ele ter morrido e também de se manter vivo. Por si só já demonstra uma dúvida muito grande e uma ausência de informação tremenda relativamente ao estado de saúde e à vida de al-Zawahiri, e para os serviços de informações isto é extremamente complicado, porque muitas vezes, quando não se tem informação completa, não se sabe bem se anda atrás de algo que já não existe. E quer dizer, andarmos atrás de alguém que possa ter morrido pode ser ingrato por não saber se de facto se anda atrás de alguém ou se essa pessoa já morreu e andamos apenas a perder tempo e investir dinheiro. Agora, há algo que os serviços de informações não deixam de fazer, que é, mesmo que existam suspeitas de que uma determinada pessoa morreu, os serviços de informações devem ir sempre atrás de algo que comprove e que não deixe dúvidas de que essa pessoa morreu. Por isso é que eu digo, por um lado é uma tarefa ingrata, mas por outro lado permite esclarecer se de facto aquela pessoa ainda constitui uma ameaça ou não. Não se vai simplesmente acreditar que por não se encontrar qualquer tipo de sinal de que esta pessoa está viva ou de que esta pessoa esteja morta, não se pode presumir a morte como se faria, por exemplo, a um cidadão comum. Estamos a falar de altíssimo nível de terrorismo e de segurança e, portanto, temos naturalmente de acompanhar e de procurar incansavelmente elementos que permitam demonstrar que aquele indivíduo ainda está vivo ou ainda está morto. Portanto, mas isto foi em 2008, ou seja, como veem, há inúmeros relatos ao longo do tempo. Eu vou-vos mostrar aqui um outro de 2016, em que já se diz, a NBC já dizia na altura e já discutia que al-Zawahiri esteve perto da morte pelo menos 4 vezes
na primeira meia dúzia de anos após o 11 de setembro. E mesmo assim, se nós abrirmos a notícia e formos analisar a notícia, nós vemos que já nessa altura se discute se de facto ele estará morto, se estará vivo, se o que é. Pronto. Ou seja, é extremamente ingrato nós estarmos aqui à procura, basicamente, daquilo que. Sobre o estado de situação de Al-Zawahiri. Mas agora reparem que, em novembro de 2020, a controvérsia subiu de tom por um motivo muito simples. Porque nós temos este especialista que cita fontes que ele tem e em que diz no Twitter, reparem que é de 13 de novembro de 2020, que o Ayman al-Zawahiri morrera um mês antes de novembro de 2020, de causas naturais e na sua casa. Pronto, e estas notícias estavam a circular na altura em círculos próximos do al-Zawahiri. Depois vem aqui naturalmente questionar sobre se de facto o al-Zawahiri, em que termos é que ele morreu e tudo mais, e reparem que o indivíduo vem aqui vem partilhar um conjunto de informação. Reparem que há outras personalidades ligadas também à segurança, que vêm confirmar esta análise de que, bem, este Hassan Hassan tem muito boas fontes, portanto, devemos prestar atenção a esta afirmação de que ele possa ter morrido ou não. Embora mantenha sempre a hipótese de que isto possa não se confirmar, como naturalmente deve ser visto. Agora, o problema qual é? É que se nós não mantemos a dúvida sobre este tipo de informações de uma forma categórica, e apenas nos limitamos a fazer observações como, bom, ainda não há qualquer tipo de confirmação, que eu já ouvi a mesma coisa de uma fonte que não tem confirmação, mas este indivíduo tem boas fontes e, portanto, isto deve ser valorizado. O que se está a fazer, basicamente, é a reforçar a convicção de que aquilo que as supostas fontes disseram a ambos, que de facto é verdade. E não se pode fazer isso sem se ter uma confirmação dessa natureza, porque se está a valorizar um tipo de informação que muitas vezes se pretende trazer cá para fora e que, não raras vezes, é até inédita. Agora, reparem que veio aqui pôr o mesmo Hassan Hassan, veio pôr que ao mesmo tempo que Zawahiri morreu também o seu adjunto, o Mazari, e depois, afinal, a Al-Qaeda só confirmou a morte de Mazari. Portanto, e diz que essa confirmação só surgiu 2 meses depois. Portanto, esperem que o faça o mesmo relativamente ao Zawahiri mais tarde. Ora bem, ele continua aqui a insistir na sua posição de que não é apenas um rumor. E reparem, quando nós vemos aqui este símbolozinho no Twitter e vemos especialista nesta área e tudo mais, isto é uma forma de validar teses e de validar informações que, como podem perceber, neste caso não correspondem à verdade. E eu acredito que o al-Zawahiri desta vez morreu mesmo. E acredito que morreu mesmo por várias razões. Desde logo porque os Estados Unidos oficialmente o assumem. Não temos aqueles relatos, como aconteceu, por exemplo, para o al-Baghdadi do Estado Islâmico. Sim, nós acreditamos que ele terá morrido no nosso ataque de tal. Não. Aqui confirmam mesmo os Estados Unidos que conseguiram assassinar, liquidar al-Zawahiri, e depois não só, mesmo os talibã vieram emitir um comunicado no dia 1 de agosto, portanto há 3 dias, onde vieram confirmar uma incursão dos Estados Unidos a uma área residencial em Cabul. Ora bem, o que é que intriga no meio disto tudo? Intriga no meio disto tudo o facto de os talibã colocarem em causa naquele comunicado que o que foi verdadeiramente violado foram a grande preocupação, e aquilo que mereceu o foco dos talibã foi os Estados Unidos terem violado os acordos de Doha e terem violado o direito internacional, por não respeitarem a jurisdição afegã sobre aquele território. Nem uma palavra sobre al-Zawahiri, nem sequer vieram demarcar-se de qualquer tipo de proteção ao al-Zawahiri. E eu acredito também que não seja por acaso que, em parte, não tenham feito. Isto porquê? Porque o al-Zawahiri, segundo mais informação que eu já consegui recolher, o líder da Al-Qaeda nos últimos 11 anos, tinha-se deslocado não há muito tempo, a título definitivo, para Cabul, aproveitando a ausência dos Estados Unidos do Afeganistão. Portanto, à partida, existiriam condições para que, se não fossem perseguidos pelos talibã,
ou pelo menos não fossem hostilizados pelos talibã, pelo menos também não seriam hostilizados nem perseguidos pelos Estados Unidos, que era essa sim a grande preocupação que poderiam ter dos Estados Unidos poderem desencadear na capital afegã ações de contra-terrorismo para poder perseguir al-Zawahiri. Como é que isto tudo se processou? Ora bem, desde logo, estes líderes jihadistas não vão para um sítio, para um local aberto, não vão demonstrar ou exteriorizar qualquer tipo de sinais de riqueza, não aparecem em público e tentam ficar em sítios que lhes deem algum conforto, mas que ao mesmo tempo lhes garantam também total privacidade e discrição, porque não querem que se saiba que estão presentes num determinado território, que estão presentes numa vizinhança, porque naturalmente que a informação passa muito rapidamente, chegará às autoridades, chegará à comunidade internacional e a partir daí isso é um problema até para a sua própria proteção. Nós há uns tempos tivemos um dos líderes do Estado Islâmico que estava num apartamento arrendado no Afeganistão. Tinha um contrato de arrendamento que não era celebrado em nome dele, era, na verdade, celebrado em nome de um intermediário e residia numa casa muito simples e humilde de 2 andares e eu até cheguei a publicar no LinkedIn esse contrato, um contrato absolutamente normal, como se celebra com qualquer cidadão, e agora estima-se que, na altura, acreditava-se que esse contrato que o senhorio soubesse quem de facto é que estava ali a residir, e por outro lado há uma outra tese que diz que o senhorio, aliás, essa mesma tese diz que o senhorio sabia quem estava lá a residir e que deu guarida intencional, há uma outra que diz que o senhorio sabia, acabou por saber para quem era, inicialmente não saberia, mas sabendo de quem se tratava, manteve tudo em secretismo para evitar a perseguição da própria organização, o que fosse. E depois há outros que dizem que de facto que ele não fazia, que o proprietário daquela residência que não fazia ideia. Agora, olhando para aquela residência, nós vemos que era uma residência extremamente simples. Ninguém diria que estaria ali um dirigente do Estado Islâmico. Esta residência onde se encontrava Ayman al-Zawahiri tinha uma particularidade, é que foi arrendada a familiares do ministro da Administração Interna dos Talibã, Sirajuddin Haqqani. Os Talibã, desde há muito tempo, sempre foram associados por dar proteção aos membros da Al-Qaeda. Depois mostraram vontade em romper essa ligação à Al-Qaeda, mas a verdade é que a Al-Qaeda, ao longo dos anos, também se foi transformando num movimento muito mais politizado do que propriamente jihadista. Ou seja, não largou, nunca abandonou a sua vocação jihadista, porque o Estado Islâmico veio a angariar um conjunto de simpatizantes significativo e até mesmo de fundos a nível internacional para alimentar a agenda extremista a nível global. Ou seja, a Al-Qaeda nunca poderia abandonar essa vertente, mas no Afeganistão, desde há muito que a Al-Qaeda manifestou intenção, e não só no Afeganistão, mas que manifestou a sua pretensão de se converter em movimento político que pudesse, de facto, aceder ao poder pela via legítima, pela via legal, pela via democrática que todos nós conhecemos. Isto é uma mudança muito interessante. Porque, desde logo, Osama Bin Laden, de facto, era um tipo extremamente culto, extremamente inteligente. Era um tipo com visão internacional. Claro que depois tinha sempre aquelas suas limitações e condicionamentos influenciados pela sua visão extremista e pela agenda extremista que prosseguia, mas era um tipo com alguma visão e alguma noção da realidade internacional. Já Al-Zawahiri, já estamos a falar de um tipo completamente diferente. Já estamos a falar de um tipo que, embora culto, embora extremamente inteligente, embora muito bem formado, embora tivesse crescido ainda naquele Egito também de Nasser, que era o Egito, que era um dos mais respeitados líderes africanos, sobretudo das décadas de 50 e de 60, e que depois morreu também, como todos nós sabemos. Mas a verdade é que cresceu neste ambiente na altura em que, de facto, havia uma aposta na educação, uma aposta na formação, e este tipo de indivíduos são verdadeiramente bem formados. Qual é o problema de Al-Zawahiri? O problema de Al-Zawahiri, ponto número 1, é que sempre foi visto como o número 2 de Osama Bin Laden. Logo aí, o seu carisma já estava um pouco coxo. E depois, pior ainda ficou,
Quando al-Zawahiri não conseguiu impor-se e começou a mostrar uma gestão, uma forma de gestão da Al-Qaeda que era muito diferente daquela e muito distante daquela que o movimento exigia. Ou seja, se nós olharmos para os vídeos e para as publicações de al-Zawahiri, se nós notarmos as intervenções da Al-Qaeda a nível central, nós vemos um al-Zawahiri que está muito mais transformado em ser um mentor, um filósofo, um inspirador, um guru que instrui jovens para a jihad, que instrui jovens para o fundamentalismo islâmico e que apela à subversão, mas al-Zawahiri nunca tocou ou raramente toca em aspectos e questões de política internacional que de facto poderiam mostrar uma posterior, não só para os seus simpatizantes, mas também para os diversos Estados a nível internacional, que se trata de um indivíduo com uma leitura da realidade a nível global, que tem uma visão para a realidade internacional, que tem a perfeita noção daquilo que está a acontecer e tem consciência e conhecimento das movimentações e tem até um sentido crítico das dinâmicas a nível internacional e que depois posiciona e articula a sua organização em função dessa realidade internacional. E o al-Zawahiri, ao longo dos últimos 11 anos, sempre foi incapaz, salvo casos muito pontuais, em que surgiu um outro comunicado ou um outro vídeo, mas o al-Zawahiri sempre foi incapaz de mostrar que tinha essa visão. E qual era a sua visão da Al-Qaeda? Aliás, eu vou partilhar convosco. O al-Zawahiri estava agora a publicar um conjunto de publicações mensais. Estamos a falar de vídeos que variavam entre os 20 minutos e os 40 minutos, normalmente, onde o al-Zawahiri dissertava mensalmente sobre estas questões de não só de jihadismo, sobre o Islão, e é quase confrangedor perceber que o al-Zawahiri não toca em alguns dos mais importantes acontecimentos da realidade internacional. Não refere líderes políticos. Aliás, foi essa falta de referência a líderes políticos que muitas vezes até lançou a dúvida e a suspensão sobre se o al-Zawahiri estaria morto ou se estaria vivo, porque se ele não toca em eventos da atualidade, então provavelmente já não está cá para isso e teria gravado um conjunto de pregações que ele fez para poderem ser divulgadas postumamente ou publicadas postumamente. E a verdade é que nada disso verifica. O al-Zawahiri, eu vou mostrar-vos a última publicação que foi tornada pública do al-Zawahiri, a data de 14 de julho, portanto estamos a falar de há cerca de 15 dias, nem sequer tem imagem e vídeo, tal como já não constava a imagem e vídeo da sua publicação mensal de junho, da sua edição anterior de junho. E o que é que ele faz nesta edição de julho de 2022? Disserta uma vez mais sobre o Islão e critica a forma como muitas organizações, portanto aqui parece até dar uma alfinetada mais propriamente ao Estado Islâmico, que é um movimento rival e que tem conseguido angariar alguns simpatizantes para a sua causa, e dá uma alfinetada ao Estado Islâmico, dizendo que, e até com algum humor, sugerindo que o Estado Islâmico, que é para os jovens e para todos aqueles que seguem o verdadeiro Islão, para que ignorem completamente aqueles movimentos que têm um líder chamado Abu qualquer coisa. Ele até usa a mesma expressão, Abu desconhecido, Abu qualquer coisa, Abu anónimo, sobre os quais só se conhece um alias ou uma alcunha, e não sabe sequer o seu nome verdadeiro, não sabe qual é o seu percurso, não sabe quem são, não sabe de onde é que eles vieram, apenas sabe o nome e as pessoas limitam-se a seguir aquele líder. Portanto, parece uma alfinetada basicamente ao Estado Islâmico, não tanto aos talibãs, nem teria interesse nisso. E eu vou partilhar convosco um pouco desse último vídeo, portanto, alguns segundos desse último vídeo, para vocês poderem ver o que é que, um pouco da mensagem de julho de 2022. التي يجب أن تنتبه لها الحركة الدعوية الإسلامية، وهي تتصدى لصفقة القرن والتحالف الصليبي الصهيوني ضد المسلمين. وأول ما أود أن أشير له هو أهداف الدعوة الإسلامية، فلا شك أن الإسلام هو دعوة التوحيد المتصلة من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا
أمر يشمل كل نواحي الحياة بما فيها معركتنا ضد صفقة القرن وحملات القرون الصليبية. فلذلك فإن أول ما يجب أن نسعى. Ora bem, antes desta publicação de julho, nós tivemos outra em junho, mas basicamente nos mesmos termos, em que Al-Zawahiri, é curioso que Al-Zawahiri criticou muito os movimentos jihadistas que se adaptam e que se ajustam às regras dos Estados democráticos e se adaptam à visão de nacionalismo. O que demonstra aqui, a meu ver, alguma contradição com a estratégia que a Al-Qaeda tinha vindo a prosseguir e a demonstrar, por exemplo, para o Afeganistão, como eu referi, no sentido de querer politizar-se mais. Ou seja, parece-me surgir aqui um Al-Zawahiri que critica as estruturas e organização jurídico-político-administrativa dos Estados, no sentido da organização constitucional como nós a conhecemos, e parece estar a enverdar ainda mais por um teor mais afastado desse caráter mais politizado que eu vos falei. O que pode significar uma intenção de querer aproximar mais o seu discurso do discurso do Estado Islâmico. Acaba por ser uma crítica indireta aos talibã, já que os talibã, embora não tenham eleições ou não realizem eleições, mas têm uma organização e uma liderança que assenta muito no princípio de uma que nós temos basicamente dos sistemas constitucionais, por exemplo, ocidentais e não só, em que temos um cargo de liderança de primeiro-ministro, temos um cargo de presidente, tem outros nomes, mas segue basicamente o mesmo modelo, embora não o siga fielmente. E parece até ser um aviso para que os talibã não queiram seguir, nem queiram acompanhar o modelo fiel que siga os princípios e os padrões internacionais. Ora bem, a verdade é que Al-Zawahiri critica e condena este tipo de movimentos, e depois temos a última vez que nós conhecemos Al-Zawahiri em vídeo, data de maio de 2022. Eu vou partilhar também convosco um pouco desse mesmo vídeo para 30 segundos apenas para vocês verem que Al-Zawahiri transparecia, desconhece a data em que terá sido publicado, mas uma vez mais o seu conteúdo é totalmente disperso, é muito mais filosófico e lançava dúvidas sobre se de facto quando é que aquilo teria sido gravado, se seria atual ou não, mas a verdade é que em princípio terá sido gravado muito recentemente. محمد عباس عن علي حسين. أما تعليقي فهو أنه لا يمكن عذر كل النخبة الثقافية والسياسية، ففيهم خونة وفيهم فاسدون وفيهم مجرمون وفيهم عملاء للإنجليز والملك وفيهم خدام للملك يوفرون له وسائل الفساد وفيهم مخدوعون وفيهم شرفاء وفيهم أهل عقيدة. A operação que conduziu à morte de Al-Zawahiri é curiosa, porque o Al-Zawahiri, como eu referi, tinha primeiro transferido os seus familiares para o Afeganistão, e quando transferiu os seus familiares para Cabul, primeiro para aquela residência onde se encontrava, uma casa simples, que tinha uma varanda, mas o Al-Zawahiri só se deslocou para aquela residência quando sentiu efetivamente que tinha condições de segurança suficientes para poder fazer essa mudança. Havia uma particularidade no dia-a-dia de Al-Zawahiri. Isto, desde já, em primeiro lugar, é uma questão de paciência. Os serviços de informações não vão atacar de forma quase instintiva, sabem onde é que o indivíduo está e vão lá. Não. É perigoso, para os próprios profissionais. Pode comprometer operações de segurança. Não permite sequer perceber, em todos os casos, se trata verdadeiramente daquele indivíduo ou se poderá arrastar outros indivíduos que possam ser importantes ou não para uma operação desta natureza. Portanto, o melhor é esperar, perceber quais são as rotinas, como se fez exatamente com Osama Bin Laden, perceber quais são as rotinas do Al-Zawahiri, quais são as rotinas das pessoas que frequentam a casa de Al-Zawahiri, e chegou-se à conclusão, assim quando ter finalmente alguma informação sobre o dia-a-dia, sobre a rotina do Al-Zawahiri, percebeu-se que este só nunca sai à rua, este nunca contacta com ninguém que não seja ligado diretamente à cúpula da Al-Qaeda mais próxima, à sua ala mais próxima. Al-Zawahiri só respira ar puro e ar fresco todos os dias quando ia para a sua varanda ler junto à sua varanda. Ou seja, e foi aqui
que a CIA percebeu que havia uma oportunidade para conseguir liquidar al-Zawahiri. E foi assim que aconteceu. Portanto, quando se percebeu que os familiares não se encontravam lá, a CIA conduziu um ataque que basicamente liquidou o al-Zawahiri. Eu acredito desta vez é que tenha sido, pelos motivos que eu já referi. E agora, uma importante questão é, desde logo, e que se pode discutir, saber se de facto havia legitimidade dos Estados Unidos para fazer isto ou não. Ora bem, eu, por regra, oponho-me a qualquer tipo de execução sumária, execuções extrajudiciais, que não resultem de penas de morte, do cumprimento de penas de morte, ou até mesmo do cumprimento de algum tipo de execução de alguma pena decidida judicialmente e que tenham como base hierarquias meramente administrativas, políticas ou militares. Parece-me, a meu ver, que isto contraria tudo aquilo que é o essencial, o básico dos direitos humanos, de um Estado de Direito, e os Estados Unidos insistem muito nesta tese. Claro que depois nós entramos na realidade. A realidade é como é que os Estados Unidos poderiam garantir a detenção deste indivíduo, do al-Zawahiri, com a colaboração do Afeganistão. O Afeganistão é soberano, certo? Acompanho totalmente isso. Agora, qual era a probabilidade de os talibã poderem ajudar os Estados Unidos quando os Estados Unidos têm neste momento os fundos do Afeganistão congelados? Os talibã têm feito vários pedidos para que esses fundos sejam libertados para poderem ser investidos na população e no seu plano de governo, porque a população está num nível de miséria inqualificável. Como é que os Estados Unidos mantêm a desconfiança de que os talibã não são um movimento legítimo e apoiam a oposição aos talibã? Como é que era possível conseguir garantir essa colaboração? E depois, ou seja, no topo do bolo, se familiares da rede Haqqani ligados ao ministro da Administração Interna, que tem o cargo que tem, seriam quem teria providenciado essa residência para al-Zawahiri, como é que era possível assegurar a colaboração das autoridades afegãs com os Estados Unidos? A meu ver, embora se diga que há algumas fontes ligadas à inteligência que dizem que nem todos os dirigentes talibã tinham conhecimento que al-Zawahiri se hospedava naquela residência ou que se encontrava ali. Embora muitos digam que mesmo Haqqani geria a questão de al-Zawahiri ali presente naquela residência, porque também era importante, uma personalidade importante para ajudar a combater a influência do Estado Islâmico no Afeganistão. A verdade é que eu acho que era improvável qualquer tipo de colaboração do Afeganistão com os Estados Unidos neste caso. E digo mais, se o Afeganistão, de alguma forma, se os talibã tinham conhecimento e estariam a dar cobertura à presença de al-Zawahiri naquele apartamento em Cabul, que se vai manter sempre a dúvida, porque os talibã também têm interesse em gerar na comunidade internacional confiança suficiente de que são um parceiro e são um aliado da comunidade internacional que devem ser tidos em conta como elemento legítimo. Bom, então os talibã também não teriam muito a ganhar, por um lado, em ter ali al-Zawahiri. Mas, por outro lado, também poderiam ter a ganhar exatamente por aquilo que eu disse, é que se tivermos a Al-Qaeda presente, e a Al-Qaeda, para todos os efeitos, é um evento mais moderado, é um movimento mais moderado, então a Al-Qaeda poderia ajudar até a reduzir e a diluir a influência do Estado Islâmico no Afeganistão. Qual é o erro aqui dos Estados Unidos? É as execuções naturalmente sumárias que conduzem, ou seja, não há sequer uma mínima tentativa de conduzir uma operação que venha a ter como consequência a detenção de al-Zawahiri. Eu aqui defendo muito a mesma perspectiva de Jeremy Corbyn, no sentido de que se deve tentar fazer o possível para deter as pessoas e levá-las a juízo. Acho até que seria um trunfo muito mais importante para os Estados Unidos levarem al-Zawahiri a julgamento e deterem. Há formas de neutralizar estas pessoas por parte de profissionais da CIA e até mesmo do Pentágono, de forma a que elas não se façam explodir, de forma a que elas não disparem contra aqueles operacionais e tudo mais.
No entanto, a primeira opção é logo atacar e partir para a morte. Portanto, parece-me, a meu ver, que há aqui uma violação clara do direito internacional humanitário, há um uso excessivo da força letal contra alguém que não é um soldado, porque não é um Estado, porque o soldado só é se de facto for um membro do Estado, mas estamos a falar de alguém que era líder ou cabecilha de uma organização criminosa. Ora, mesmo nos grupos de traficantes de droga, nós tentamos sempre, enquanto se pertencermos às autoridades, avançar para a detenção e nunca para uma situação destas de primeiro o gatilho e depois sim ver se é possível deter o indivíduo. Isto não existe nos Estados Unidos, é condenável, é repudiável. Estranho a ONU ainda não se ter pronunciado sobre isto, embora, por um lado, claro, o movimento jihadista, eu até acho que no final acaba por perder mais do que propriamente ganha com a morte do Al-Zawahiri. Sim, ele está ligado ao 11 de setembro, sim, ele está ligado a muitos marcos significativos da atividade da Al-Qaeda, mas o Al-Zawahiri tinha a vantagem de ter esta abordagem mais filosófica, mais de mentor do movimento do que propriamente de querer definir uma estratégia política e militar para a Al-Qaeda e deixar um pouco as coisas irem, as suas células e filiais funcionarem quase em roda livre em função da capacidade e da visão que tenham essas próprias entidades para um determinado território. E parece-me que o Al-Zawahiri tinha essa grande vantagem, ou seja, ainda mantia, de certa forma, a Al-Qaeda como uma organização relativamente inofensiva face àquilo que fora, até, por exemplo, há 10 anos, mais ou menos, até à morte de Osama Bin Laden. Agora, e depois não só poderia ajudar o Afeganistão poderia ter muito a ganhar com a presença de Al-Zawahiri no seu território, por tudo aquilo que eu já disse relativamente ao Estado Islâmico, mas também porque, em matéria de qualquer outra situação a nível internacional, e depois porque os afegãos poderiam, de certa forma, se tivessem assim, alguns interesses a nível internacional em locais onde estivessem presentes células da Al-Qaeda a funcionar, poderiam sempre, através daquela liderança, tentar articular as dinâmicas de forma a que a ameaça à sua segurança interna e aos seus interesses nacionais não fossem prejudicados. Eu sei que isto às vezes é complicado de perceber, mas este pragmatismo às vezes assiste estas relações de gestão do jihadismo. Ora bem, qual é agora a próxima questão? É perceber quem é que pode suceder Al-Zawahiri. E se nós olharmos para Al-Zawahiri, nós temos um indivíduo cuja fotografia eu vou-vos mostrar, porque é um indivíduo que acaba por poderá refletir aquilo que eu vos disse sobre aquela agenda mais jihadista, aquela agenda mais belicista, aquela agenda mais dura, também normalmente nos estrangeiros chamada hardliner da Al-Qaeda. Chama-se Saif al-Adel, é apontado como o mais que provável sucessor de Al-Zawahiri, e é apontado como o mais provável sucessor de Al-Zawahiri por várias razões. Desde logo, estamos a falar de um indivíduo com cerca de 60 anos, aproximadamente, mais ano, menos ano, cerca de 60 anos, desconhece o ano em que efetivamente terá nascido. Desconhece também o verdadeiro nome dele, mas é um indivíduo que no 11 de setembro já era apontado como sendo o número 4 da hierarquia da organização. E tem, ao longo de todos os anos, ele integrou a Al-Qaeda em 1989. Foi um tipo que teve uma participação significativa e fundamental no combate que os afegãos, na altura, conduziram contra a União Soviética. E é um tipo muito importante porque, ao longo do tempo, ele tem um conhecimento militar, é também egípcio, mas conhece praticamente todas as realidades árabes. E é um tipo muito importante porque ele tem dado sempre formação a inúmeros grupos de combatentes ao longo do tempo e tem uma especialidade, que é o combate aos meios aéreos a partir de posições terrestres. Ou seja, ele na altura já tinha dado formação, na década de 80, aos afegãos para poderem derrubar os helicópteros soviéticos que circulavam e que rondavam as montanhas. Ele foi um dos principais responsáveis pela formação que deu aos somalis, na altura,
para participarem naqueles famosos episódios que até vieram redundar no tal Black Hawk Down, portanto, para combater os Black Hawks dos Estados Unidos que estavam presentes na Somália. E é um sujeito que ao longo do tempo tem dado muita formação, muito treino em matéria de combate. É um tipo muito pragmático. É um indivíduo que, apesar de se mostrar várias vezes contra Bin Laden e contra al-Zawahiri, é um indivíduo que ele manifesta a sua oposição, mas é totalmente leal, foi totalmente leal sempre ao longo deste tempo e fiel à decisão final que era tomada, quer por Bin Laden, quer por al-Zawahiri. É um tipo considerado pragmático. E é um tipo considerado pragmático também porque não olha a meios para atingir os seus fins. E digo isto no sentido porque ele é conhecido por ter provocado a morte a pessoas que sabiam que ter assassinado ou ter provocado, incentivado o homicídio de pessoas que sabia que iriam estar no seu caminho, iriam atrapalhar a estratégia e a visão que teria. Sempre foi o típico braço direito que respeitava a liderança, mas que, ao mesmo tempo, consegue orientar à sua volta, reunir à sua volta muito apoio, porque é aquele tipo que está próximo dos combatentes, é aquele tipo que está próximo dos dirigentes, e é muito importante. Este indivíduo, o Saif al-Adel, é um indivíduo que já não tem propriamente a visão de que deve ser um mentor. Não. Ele tem uma estratégia de terreno. Ele participou diretamente, por exemplo, nas negociações da mudança de nomenclatura da Al-Nusra, na altura em que a Frente Al-Nusra na Síria, em 2016, quis abandonar ou quis desligar-se formalmente da Al-Qaeda para ter outro tipo de visibilidade e apoio internacional. Ele participou nessas negociações. Na altura, até achou interessante isso mesmo. Al-Zawahiri, por seu lado, até estava contra. E estava contra porque achava que isso ia gerar confusão. E basicamente, a nível internacional, não ia alterar coisa alguma, porque todos iam perceber que era Al-Qaeda com um outro nome. Mas o Saif al-Adel tem outra particularidade, é que sempre esteve muito ligado ao Irão. E ao Irão, não necessariamente ao poder político, mas aqui o Irão sempre o geriu. Ele esteve preso, esteve em prisão domiciliária por várias vezes. O Irão permitiu que ele fosse à sua terra natal. E isto eles pensam, então, mas é, é um dos líderes da Al-Qaeda, é um provável líder da Al-Qaeda. E o Irão não tem interesse em tê-lo e mantê-lo preso. Por um lado tem, mas por outro também há o pragmatismo que deve prevalecer neste tipo de situações. Ou seja, há o pragmatismo de saber que, desde logo, não se quer neutralizar este indivíduo. Aliás, o Irão não pode hostilizar muito, quer o Saif al-Adel, quer também um conjunto de outros cargos dirigentes da Al-Qaeda, porque tem interesse em perceber com quem é que eles se dão, tem interesse em perceber quais são as movimentações que fazem, quais são as transações que têm, a partir do seu, e se estiverem a partir do seu país, conseguem garantir esse controlo e ao mesmo tempo conseguem garantir uma maior descrição por parte do Saif al-Adel e de toda esta cúpula que está à sua volta e que trabalha à sua volta, no sentido de não comprometer os interesses também do Irão. Há inúmeros casos de sequestro de cidadãos iranianos, de dirigentes ou de personalidades ligadas ao poder político e militar iraniano, que foram raptados, que foram sequestrados por serem xiitas, por parte da Al-Qaeda. Foram pedidos resgates, foram reivindicados um conjunto de objetivos e de pretensões por parte da Al-Qaeda. E se estes indivíduos estiverem no Irão, estes indivíduos, à partida, são mais maleáveis, estarão mais disponíveis para poder negociar com essas filiais, poderão não constituir tão diretamente uma ameaça aos interesses iranianos. Portanto, aqui prevalece o pragmatismo e permite também às autoridades iranianas conseguirem perceber o que é que efetivamente um movimento desta natureza faz e se não atacar necessariamente os interesses iranianos e também não comprometer outros países da região, então até poderão funcionar com base na mesma leitura que os talibãs fazem, ou seja, poderiam permitir atacar o Estado Islâmico e neutralizar a influência do Estado Islâmico. Portanto, é complicado, é chato, o Irão não fica confortável por ter este tipo de personalidades no seu território, mas se sair falar dele, sempre se confirmar que será ele, e ele é extremamente influente, volto a dizer, ainda mais do que al-Zawahiri era, mas tem uma noção de terreno e tem uma noção da realidade internacional diferente. Portanto, se ele for indigitado e eleito, ou nomeado como líder da Al-Qaeda,
vai ser um problema sério a nível internacional, porque este indivíduo não se vão surpreender se ele produzir vários vídeos e vários conteúdos, onde já se vai versar e pronunciar sobre situações concretas da realidade internacional. Portanto, e ao mesmo tempo, parece muito difícil que ele possa permanecer no Irão, porque, sendo o líder da Al-Qaeda, seria um tremendo embaraço para o Irão saber que o líder da Al-Qaeda operava a partir do seu território. Não foi por acaso que o Mike Pompeo, em 2021, veio dizer que a Al-Qaeda é uma célula iraniana, jihadista iraniana, porque realmente se encontra, a ala mais influente encontra-se neste momento no Irão, com base nos propósitos que eu vos disse. E a verdade é que ele, muito provavelmente, se for o próximo líder da Al-Qaeda, será o próximo a ter de abandonar o Irão, porque não pode continuar a ser monitorizado como é pelas autoridades iranianas. Tem de ter um porto e um abrigo seguro onde poderá ter a sua base de operações e a partir daí nós poderemos esperar uma Al-Qaeda, a meu ver, mais forte, muito mais incisiva, muito mais influente e muito mais ativa do que aquilo que Zawahiri já estava praticamente convertido nos últimos anos num professor universitário dedicado à filosofia, à inspiração, à dissertação sobre temas islâmicos e jihadistas, e parece-me que já estava um pouco desligado daquilo que eram as verdadeiras necessidades da Al-Qaeda e também terá sido um dos responsáveis para a ascensão do Estado Islâmico da forma como ascendeu. Aliás, a propósito do Estado Islâmico, um dos formadores, um dos mentores de al-Zarqawi, que foi quem fundou o Estado Islâmico ainda no Iraque, foi exatamente o Saif al-Adel. Portanto, Saif al-Adel tem uma presença, ele é quase omnipresente, é tremendamente respeitado e acho que será a ser indicado como líder, será um líder muito mais consensual e será um fator adicional para que a comunidade internacional tenha mais atenção à sua atividade. Um bom dia a todos, espero que tenham gostado.